A pergunta é sobre o que é ou como deve ser a liturgia reformada. Pois bem, o próprio termo liturgia ele não se restringe, evidentemente, à tradição reformada e nem mesmo à fé cristã. De fato, são várias as religiões que têm a sua própria liturgia. Alguns recorrem à etimologia, à origem da palavra, dizendo que é o trabalho, ergos, do povo, de uma comunidade. Ou seja, a liturgia seria aquele rito, aquela obra, aquela ação que unifica e dá o sentimento de solidariedade de uma comunidade e, portanto, não somente a liga essa comunidade, seus membros entre si, mas também com a divindade ou as divindades. Então, a liturgia ela é um elemento próprio de várias religiões que buscam o contato com o outro, e não existe, vamos colocar assim, religião solitária, uma religião que é isolada. Mesmo os cultos de mistérios que prevaleceram no mundo antigo, eles tinham um processo de iniciação, mas jamais se restringiam a um sujeito, né? É claro que não. Mas eu gosto de lembrar também dois pensadores, vamos colocar assim, contemporâneos, um da tradição católica, outro da tradição reformada, que trabalham e trabalharam ainda incessantemente com a questão da liturgia. O primeiro é o grande James K. Smith, que escreveu uma trilogia, Desejando o Reino, Imaginando o Reino, já disponível em português, no qual ele fala de como nós somos moldados pelas liturgias culturais, ou seja, como que muitas de nossas ações, pensamentos, visão de mundo, nem sempre nós cristãos procedem da palavra de Deus, mas sim da própria liturgia cultural na qual nós somos criados, na qual nós fomos moldados. Então ele retoma o papel central do culto, não só na vida do ser humano, no modo como ele age, deseja, imagina, mas também na formação das próprias civilizações, das próprias sociedades. E o outro pensador é o Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, que tem um livrinho chamado O Espírito da Liturgia, no qual ele trata que a liturgia cristã, evidentemente, mas todas as formas de liturgias, buscam uma tentativa de integração ao próprio ritmo cósmico, ao próprio ritmo do universo. Aquilo que a Bíblia fala de que os céus proclamam a glória de Deus, de que Deus, conforme está escrito no livro de Jó, chama as estrelas pelo próprio nome, as estrelas ressaltam e celebram o nome de Deus, os bosques, as montanhas, os rios, tudo isso celebra a glória de Deus, ou seja, o próprio universo tendo sido criado por um Deus bom, por um Deus que tem prazer na beleza, de certo modo, obedece a um ritmo cósmico, a uma liturgia que busca, como eu disse, a integração entre essas várias modalidades, entre a árvore, o peixe e tudo mais, ou seja, tudo está integrado pela palavra de Deus, mas, além disso, busca glorificar o seu próprio Criador. A liturgia reformada ela é acusada muitas vezes de ser simplista, porque ela reduz muitas vezes os elementos estéticos. Isso já é um problema que teríamos que tratar em outro vídeo, ou seja, a feiura não é algo que glorifica a Deus. A beleza não precisa ser algo espalhafatoso, extravagante, mas algo harmônico, algo pensado e mesmo sóbrio. Mas, como eu dizia, a liturgia reformada ela é acusada muitas vezes de simplismo, porque ela busca precisamente obedecer e restringir-se àquilo que é dito e ordenado nas Escrituras, aquilo que nós chamamos de elementos, a oração, o recolhimento de ofertas, a pregação, os sacramentos, a oração. Então, de certo modo, como já dizia Daniel Haidt, no seu livro sobre especificamente o culto reformado, a liturgia reformada busca muito mais do que as demais outras liturgias, não que criticando, não é esse o papel, mas enfatizando que, no nosso caso, na liturgia reformada, nós buscamos estar literalmente, ou metaforicamente, melhor dizendo, saturados da palavra de Deus. Não saturados no sentido
que as pessoas hoje usam depreciativamente. Não, saturados porque estamos preenchidos da palavra de Deus. A oração deve ser bíblica, os cânticos devem ser bíblicos. A pregação, obviamente, é expor e atualizar, no sentido de pôr em ação a palavra de Deus. Os sacramentos são, como já dizia Calvino, a pregação visível da palavra de Deus. Então, todo o culto ele deve ser bíblico, ele deve estar saturado da palavra de Deus, estar preenchido da palavra de Deus. Por isso, a liturgia reformada clássica se apegava ao chamado princípio regulador do culto e enfatizava e obedecia somente aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Agora, obviamente que, como eu dizia anteriormente, cabe aí tanto a sobriedade quanto também o bom senso e o bom gosto, por que não, dos irmãos e presbíteros, porque os cânticos devem ser belos para exaltar a beleza da santidade de Deus. A leitura da palavra tem que ser em boa dicção, de maneira sóbria, solene, para celebrar também solenemente a glória de Deus. E claro, nem preciso dizer, a palavra de Deus tem que ser pregada fielmente, mas acima de tudo, como já dizia o Jean-Marc Pertout, um teólogo contemporâneo, cuja obra eu aprecio muito, ele diz que o pregador cristão tem dois olhos criados por Deus, um para se manter firme na palavra e o outro para investigar o mundo. Esse, de certo modo, é o dever e a tarefa do ministro cristão. Ele tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo para, a partir da palavra, interpretar esses fatos. E, obviamente, para isso ele tem que ter ciência e conhecimento da palavra para interpretá-la, evidentemente, de modo correto e segundo a grande tradição cristã. E é isso. Um abraço a todos.